Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos dar continuidade à aula passada, basicamente a aula de eletricidade em português. E hoje vamos ver distribuição de charge contínue. Então, no vídeo de hoje vamos ver o caso de quando estamos na distribuição de charge volumic, quer dizer, a nível de volume. Então, onde temos um caso aqui, suponhamos que temos essa superfície aqui, onde temos um pequeno ponto aqui, onde aqui o que está vermelho é o D de V, e vamos dizer também que temos um D de Q, que é basicamente a charge elementaire, seu D de Q. E depois temos aqui um ponto M a uma distância R desse ponto que está aqui, do ponto P. Então, vamos dizer que les champs créés, vamos dizer, les champs, basicamente, les champs créés par les volumes D de V é igual a quê? Vamos dizer que o D de E ele é igual a quê? Por defeito, a fórmula aqui é D de Q sobre 4π Y0, ok? R3 vezes R. Então, isso vai resumir a achar o valor de D de Q. Então vamos ter, isso implica que se tivermos que tirar o E aqui, vai ser igual. Em termos de volume, que vocês vão ter integral tripla. Então vai ser integral tripla de D de Q, aquela charge, sur 4π Y0 R3 vezes R. Essa é basicamente a expressão normal. Então, o que nós vamos fazer agora é achar a densité de charge volumique. Então, vou escrever aqui densité de charge volumique. Densité de charge volumique, entendo. A densité de charge volumique, nós dizemos ρ, que é esse símbolo aqui, ρ, como se fosse um 9 ou um 6, dependendo do que é. Ρ do ponto P, pode ser qualquer um ponto, não esquecendo de ser o ρ de P, ele é igual a D de Q sur D de V. Então, isso implica o quê? Isso implica, se nós tivermos que tirar nossa charge aqui, vai ser isso aqui vezes isso aqui. Então, é igual a ρ, nesse caso, perdão, D de Q vai ser igual a ρ do P vezes D de V. Isso é a expressão do ρ. Então, vamos dizer, por de distribuição, distribuição uniforme, quer dizer que isso quer dizer quando o ρ igual a ρ é constante, ou seja, quando o ρ não varia, vamos ter, isso implica que se o Q aqui é constante, se nós quisermos tirar o Q, é só aplicar a integral normal, vai ser igual a ρ integral tripla D de V. Isso é igual a quê? Isso é igual a ρ integral tripla do D de V aqui vai ficar V. Normalmente vocês vão ter isso é igual ao que é a charge. Ok? Quer dizer, vocês com esse resultado aqui, vocês agora vão substituir na expressão do champ elétrico aqui em cima. Então isso implica que o champ elétrico, né, vai ser igual a integral tripla
Nós temos o D de Q aqui, que vamos substituir pelo valor dele, que é ρ D de V. Então, aí em cima vai ficar ρ D de V, né? Tudo isso a dividir por 4π y0 R3 fois d vetor R. Isso vai ser igual a quê? Podemos simplificar, dizer que é ρ, tudo que é constante sai da integral, a dividir por 4π y0 integral tripla d de V sobre R3 fois vetor R. E depois o resto agora seria resolver isso aqui em função do exercício. Então, esse aqui seria a expressão de uma forma geral do champ elétrico, ok? Então, essa é a aula de hoje. Então, vamos nos ver na próxima aula para vermos outro tipo de distribuição. Então, até já.